Senhor presidente, eu quero me associar inteiramente ao que o senador Paulo Paim colocou. Nós fizemos ontem, inclusive, um apelo para que as pessoas se manifestassem hoje na área da educação, obviamente de maneira pacífica, tranquila, como deve acontecer habitualmente. Na educação, colocando a educação como prioridade absoluta para qualquer país que deseje se desenvolver, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial para as pessoas com deficiência, quilombolas, indígenas e ensino superior. Tivemos uma audiência pública de quase 5 horas semana passada com o senhor ministro da Educação, na Comissão de Educação, e o apelo que nós fizemos naquele dia, inclusive por escrito, como presidente em exercício da Comissão de Educação, já que o senador Dário Berger, de Santa Catarina, está licenciado por razões de saúde, colocando 3 pontos. Primeiro, convidar, no caso do ensino superior, os reitores, diretores, para conversar, achar soluções, que nem o senador Paulo Paim colocou. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos ver os recursos, ver fontes novas de financiamento, e que existem muitas no Brasil, inclusive privilegiando setores que, na verdade, carregam dezenas de bilhões de reais para as suas áreas, que poderia ser melhor aplicado nos desafios do Brasil. Então, chamar os reitores, valorizar o ensino superior e também, né, explicar o que é isto, porque vão usando as palavras das formas mais variadas. Não, é contingenciamento, mas a primeira fala foi em termos de balbúrdia. Segunda fala foi em termos de tirar o dinheiro do ensino superior e botar em outras áreas. Mas não só o ensino superior, porque há cortes importantes na educação básica, nos hospitais, no FIES, e sem discussão alguma. Isso que a gente diz, olha, se há uma crise no Brasil, o papel fundamental nosso é conversar, discutir, chamar as pessoas e achar soluções. Então, o apelo que eu faço hoje é que, para que as pessoas se manifestem, têm que se manifestar, né, porque é fundamental a sociedade estar atenta para aquilo que considera importante, de forma pacífica, obviamente, né, que a gente também não quer, né, confrontos e conflitos desnecessários. Chega os confrontos e os conflitos que já estão sendo criados aí pelas pessoas responsáveis por áreas e que devem cessar, né? Eu, inclusive, usei uma expressão em relação àquilo que foi falado do general Vilas Boas, fazendo um apelo para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo, olha, vamos acabar com essas baixarias, né? Não do presidente, mas de outras pessoas que se referiram ao general Vilas Boas de maneira totalmente, né, descortês, mal educada, que jamais deveria ter acontecido e que ainda ficam ditando as normas aí no Brasil, né? Me refiro especificamente ao Olavo Carvalho, que não tem cabimento. Como? E que não tem cabimento acontecer uma coisa dessas. Aliás, ele está nas duas áreas nossas. Ele é portador de doença rara, e a doença rara fez com que ele se tornasse uma pessoa cadeirante, né? Quer dizer, uma pessoa com deficiência. O que pode acontecer com qualquer um de nós, né, eventualmente na vida. Então, nesse sentido, o apelo para que o povo brasileiro se manifeste. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador. Dando início. Quero também, pela comissão permanente, subcomissão permanente, a gente chama de assuntos sociais da pessoa com deficiência, agradecer em primeiro lugar ao nosso presidente Romário, que tem sido uma liderança extraordinária no Brasil, nesta e em outras áreas. Já
me manifestei nesse sentido no plenário, com as pessoas com quem me encontro, e quero parabenizá-lo, né, por todo o trabalho desenvolvido. Falar da importância da comissão ter aprovado essa subcomissão e as demais, né, dizer da alegria de termos a participação dos membros titulares e suplentes, é um grupo, né, que vamos nos dedicar a isso, e trazendo os resultados, obviamente, sempre para a comissão. Agora, eu quero dizer que é um contingente muito expressivo da população, né? Estima-se, né, em outros países, 10% da população, o que significaria no Brasil 20 milhões de pessoas em todas as áreas de deficiência. Outras estimativas apontam para 20%, o que seria 40 milhões de pessoas. E nesse grupo estão incluídas pessoas com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, espectro autista, deficiências múltiplas, né, que é um desafio também, né, enfim, todas as áreas de deficiência. Também transtornos globais de desenvolvimento, onde estariam incluídas dificuldades também, particularmente na área da saúde mental, e altas habilidades. Então, é um contingente enorme. E eu quero dizer para as famílias, para as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, que a gente espera a participação e a contribuição de toda a sociedade para que, assim, nos detenhamos assim, naqueles pontos específicos para melhorar a área. Há uma interface muito grande com o que a senadora Mara Gabrilli acabou de colocar em relação às doenças raras, né? Coisas muito parecidas. Por exemplo, o diagnóstico, aconselhamento genético. As pessoas com deficiência em várias áreas, né, inclusive, né, têm que esperar e aguardar e não encontram isso disponível na rede pública. Ou acesso a medicamentos. Nas doenças raras, são muitas vezes medicamentos excepcionais de alto custo, mas as pessoas com deficiência não têm muitas vezes acesso nem aos medicamentos comuns necessários e que são de baixo custo, né? O apoio para a família, né? A pessoa, pai, uma mãe que tenha um filho com deficiência, com uma necessidade mais acentuada na área intelectual, múltipla, as pessoas têm que às vezes se anular. Tem, como a senadora Mara Gabrilli colocou, a mãe às vezes diz: eu não posso morrer enquanto não achar uma solução para o meu filho, para minha filha. Quem é que vai cuidar dele ou dela quando eu não estiver mais aí? Lá nas doenças raras, o pessoal precisa de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, e a pessoa com deficiência também precisa de tudo isso e mais um pouco, acesso à educação, obviamente, né, saúde, o salário da pessoa com deficiência, o BPC, né, é um salário, todos os pais e mães pelo Brasil. Imagina uma família que tem um filho de 20 anos de idade, com uma deficiência intelectual, vamos dizer, no nível com maiores necessidades, e essa pessoa de 20 anos usando fralda, precisando ser alimentada. A mãe normalmente se anula, porque não vai trabalhar e a renda cai na casa também. Então, tudo isso tem que ser pensado, para a gente ser muito concreto, né? Senador Paulo Paim, que sempre está junto, né? Para a gente detalhar, ver, ter a política pública e bem articulada com as doenças raras, porque a solução de uma área vai ser a solução de outra área. Então, ter a senadora Mara Gabrilli e os demais senadores e senadoras participando desse processo vai ser algo importante, necessário, mas nós queremos mudar a realidade no Brasil. De que jeito? Termos políticas públicas efetivas nessas áreas todas,
porque nós passamos, mas a política pública tem que ser perene, né? Nós um dia não estaremos aqui no Senado, virão outros, obviamente, mas a política pública tem que permanecer e vamos lutar e trabalhar. E quero dizer para as famílias, para os pais e para as pessoas com deficiência que o grupo aqui está decidido a mudar a realidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Flávio. Passo a palavra agora à senadora Selma Arruda. Senadora juíza Selma Arruda. E foram lidos, um nome foi lido, a fibrose cística, né? Cristiano Silveira, Associação Carioca de Fibrose Cística. Certo. Não, porque daí eu falaria com o pessoal lá da fibrose cística lá do Paraná. Já são quantos nomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bastante já. Se quiser incluir mais algum, fica à vontade. Não, é que tem um procurador da República que vem acompanhando todas as famílias e fazendo um belo trabalho, que é o Carlos Henrique. Né? Pode ser, senadora Mara. Carlos Henrique Martins Lima. É o procurador da República e que tem ido ao Supremo, tudo, acompanhando todos esses casos. E ele tem uma visão global aí, me parece, se for o caso, né? Não, foi uma sugestão. Se o senador quiser outros membros ou mesmo trocar, fica à vontade. Não, para mim está ótimo, está bem. Não, era só porque eu me lembrei da fibrose cística, mas já tem um, então não precisa ter o segundo. Tá? Precisamos apenas definir o horário para terça-feira dessa audiência pública. Pode ser? Que horas? Na terça à tarde? 2 horas? Fechou. 14 horas será feito o evento. Item 4, projeto de lei do Senado número 355.